Bem-vindos ao RaizCast, nosso podcast que traz empresários. Ele é diferente por uma coisa, ele é muito raiz. O podcast, o RaizCast Pro, versão Pro, ele não deixa de ser um programa raiz. E eu sempre digo, né, o empresário, ele tem que entender para fazer o feijão com arroz. O cara não faz o feijão com arroz e quer ir voar alto. Não tem como. Por isso que o podcast, o RaizCast, ele iniciou justamente para mim aprender com grandes mentes, com grandes empresários que chegaram lá. Há 7 anos atrás, eu queria entender essa mente dos empresários. E eu criei o podcast para mim ouvir e aprender. E ele foi crescendo, foi chegando até aqui. Então, vocês entenderam que hoje nós vamos ter uma aula, um mestrado, um MBA, um doutorado na parte de vendas específicas. Só não vou falar para vocês o que é, por quê? Porque tem uma coisa que esse programa não muda. O quê? Eu não apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Bom, primeiro, é uma honra estar aqui no Raiz. Muito obrigado pelo convite. Careca, primeiro que eu te admiro o teu trabalho, a tua história. Então, para mim é muito legal. E amei a história do Raiz, porque hoje em dia a gente tem muita gente que vive de vender curso, produto e ensinar os outros como nunca, e que nunca fizeram nada. Segundo, eu acho que as pessoas hoje não entendiam como era o mundo há 20 anos atrás, quando a gente empreendia 25 anos atrás, sem o Waze, sem Instagram, sem o WhatsApp, reunindo pessoas, conversando, falando, ligando. Então eu achei fantástico a ideia do Raiz e vim aqui contar um pouco dessas histórias dos anos 2000, do início da era da internet. Gente, muito prazer. O meu nome é aquela câmera ali? Essa aí é tua. O meu nome é Luiz Francisco, eu tenho 50 anos de idade, pai de 3 filhos, casado e fui um dos precursores do Marketplace no Brasil. Sou especialista na área de recrutamento de equipe, venda direta e estou aqui para contar um pouquinho dessa história, para conhecer também um pouco desse podcast, vim aqui conhecer o espaço, fiquei maravilhado. E vou aqui falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre mentalidade, sobre inteligência emocional. Eu quero fazer uma pergunta agora. Tu viu que o RaizCast, ele é um programa que já está há 7 anos, nunca teve corte de nenhuma entrevista até hoje. Nada. Nós iniciamos, 30 minutos depois nós fechamos. Inclusive vai para a TV, claro, canal 524, né, tá sendo transmitido. E nunca teve nenhum corte, Luiz. E eu vou para a primeira pergunta para ti agora. Eu quero saber, tu foi o cara que criou o Marketplace no Brasil. Fala para nós essa essência, essa história que eu gosto de toda vez que tu conta para as pessoas. Como foi esse começo para as pessoas entenderem, sem tecnologia, sem nada, essa visão que tu teve e como tu chegou a essa quantidade de lojas junto a ti nessa ideia? Primeiro, eu acho que todo grande todo empreendedorismo começa de uma dor. E o meu pai quebrou, e eu, naquela ânsia de achar algo para fazer 23 anos de idade, meu pai com uma dívida monstro, eu com 250 mil reais de dívida no meu CPF, caí dentro de uma mentoria. Naquela época não existia acho que o termo mentoria, mas era um treinamento, e esse treinamento, se você quisesse, te preparava para vender market share, tipo hotéis, aqueles hotéis que são em propriedades compartilhadas. E ali tinha um curso para você comprar o curso para depois poder seguir carreira. Eu peguei dinheiro emprestado para conseguir esse curso e ele me fez uma pergunta que mudou minha vida e foi isso que fez construir, na verdade, a minha cadeia de distribuidores no Marketplace, meus afiliados. Ele falou, você prefere ganhar 100% de você ou 1% de 1.000 pessoas? E aquilo explodiu na minha cabeça porque eu trabalhava com vendas, mas trabalhava com vendas do jeito que eu sabia. Porque vendedor, a maioria assim, ninguém tem faculdade de vendas, então cada um faz do seu jeito, né? E aí, quando eu falei, cara, se eu tivesse 100 pessoas iguais a mim, e eu ganhando 1% de cada um. E aí eu comecei a me interessar, entrei no curso dele, eles faziam isso com o Marketplace, e começaram a me ensinar sobre isso. E eu não conseguia vender, eu era um baita vendedor e estava tendo dificuldade. E aí ele me ensinou uma coisa que eu levei para a vida. Luiz, tem 3 jeitos de você fazer esse negócio aqui. Do seu jeito, de qualquer jeito, ou do jeito certo. Qual que você quer? Eu falei, do jeito certo, então siga o processo. Mas eu estou seguindo, não tá. Mas eu estou trazendo aqui as pessoas, os convidados para entrar. Não, mas você não está. Cadê a classificação? Esse aqui que veio respondeu isso, então você classificou errado. Você está fazendo do seu jeito. E foi a primeira vez que eu entendi sobre sistema e processo. Não adiantava só eu vender. Se eu quisesse duplicar, e ele falou uma coisa importante, a sua habilidade individual para mim não interessa. O que eu quero
é que você aprenda a recrutar. Aqui não é o melhor vendedor que vence, é o melhor duplicador. E aí é todo aquele meu ego de querer ser 23 anos, melhor vendedor, virou a minha chave para falar, cara, eu tenho que ser o melhor recrutador. Mas para ser o melhor recrutador, eu preciso servir as pessoas. Eu preciso ensinar, eu preciso primeiro recrutar você. E pegar pessoas sérias, e depois ensinar a minha equipe. E aí eu comecei a estudar a mente de Cristo. E vi que ele, através de ferramentas socioemocionais muito modernas, o que a gente chama hoje de espelhamento, o que a gente chama de storytelling, que eram as parábolas, tudo isso já estava lá. E eles me deram um curso fantástico sobre essas ferramentas, sobre teoria comportamental, e eu comecei a entender sobre gente. E eu comecei a entender que é sobre servir pessoas e duplicar pessoas. E aí minha rede lá explodiu. Ganhei 1 milhão com os caras de comissão em pouco tempo. E aí eu vi uma oportunidade de comprar uma empresa, uma startup de tecnologia. E eu falei, eu vou aplicar isso aqui. Sistema, processo, recrutar as pessoas certas. Mas Cristo, ele recrutou pessoas comuns e transformou em pessoas extraordinárias, treinando essas pessoas durante 3 anos e meio pessoalmente. E escolheu um número limitado de pessoas. Não era 200, não era 100. Ele poderia ter escolhido pessoas mais preparadas, não poderia? Pessoas com mais abastadas. Ou por que 12? Por que não 15, 20, 200? Porque você só dá conta, emocionalmente, de que está com 10, 12, 7 pessoas para você realmente se empenhar com elas. Para que elas, de cada uma, faça com 12 e ocorra uma duplicação. E eu entendi muito bem isso. E aí, só que existia entre eles um denominador comum. Todos eles eram imperfeitos, assim como nós. Pedro era emocionalmente estável, Tomé pragmático, Mateus fama de corrupto, Judas dissimulado, todos eles eram imperfeitos. Mas todos eles tinham uma característica comum. Eles tinham disposição, disponibilidade, alinhamento de propósito e coração ensinável. E eu sempre usei esses 4 temas para recrutar todo mundo, usando processo, sistema e um sistema de treinamento que eu aprendi. Começamos, montamos... Quais são os 4? Os 4? Alinhamento de propósito, disposição, disponibilidade e coração ensinável. Até para recrutar funcionários, colaboradores, se você pensar, eu digo o seguinte, toda empresa é uma empresa de treinamento que tem produto. A gente se engana quando a gente acha que a nossa empresa é de produto. Produto é commodity. Não existe um único empreendedor você que está assistindo a gente aqui. Seu produto é único, exclusivo ou você tem concorrentes? O que diferencia a sua empresa das outras? São as pessoas. Aquela dificuldade que vem aquele vendedor e bum, né? Ou seja, a gente tem um celeiro de formação de gente para a gente não depender de talento individual e sim de processo. Aí vamos fazer... Deixa eu só perguntar, o que de 2001 a 2004, o que foi o que tu descobriu que deu esse start das lojas? A gente tinha muita dificuldade de operacionar. As pessoas compravam porque a gente vendia a ideia do futuro, como a IA cognitiva hoje, brilhante, que tá à frente do tempo. Tá à frente do tempo. E a gente viu que estava à frente do tempo. E as pessoas tinham dificuldade. Ninguém colocava cartão de crédito na internet. Enfim, todas aquelas objeções que a gente tinha antigamente. Você está me ajudando já da IA cognitiva. Porque ninguém enxerga a IA cognitiva. Todo mundo precisa saber a base da inteligência artificial. E aí eu falei, vou fazer uma apresentação todo domingo, e vamos falar sobre e-commerce. Traz aqui os empresários. E eu abria com o negócio do Bill Gates dizendo o seguinte, quem estiver fora da internet vai estar fora dos negócios em algumas décadas. Em uma década. Tá. Era 2012, 2002. Já estou informando. Próximos 2 anos, quem não tiver com a IA cognitiva, tá atrás do mercado. E aí as pessoas compravam e falavam, não, eu quero aprender, quero estar nesse mercado de comércio eletrônico. E aí eu comecei o seguinte, olha, quarta-feira a gente tem treinamento sobre e-commerce e desenvolvimento pessoal, que era a minha especialidade, e vendas. E domingo você traga seus amigos. Pô, eles adoraram, legal, pô, vou ter treinamento toda quarta. Antigamente não tinha internet, não tinha... Eu vou comprar uma loja, vou ter treinamento o ano inteiro sobre desenvolvimento e vendas. A galera começou a vir no treinamento. Começou a trazer os amigos. Quando eu vi que os treinamentos começaram a dar 50, 100 pessoas, e eu vi que cada um ali tinha uma loja, falei, galera, vocês não... Na época não era na internet, né? Era feito local. Local. São Paulo, a gente fazia São Paulo. Boa. Aí começou a vir um pessoal de Maringá. Veio um cara de São Paulo, tava na casa de um amigo. Maringá. Nossa, eu quero levar isso pra Maringá. Só vi um cara de fora. Olha, para você levar para Maringá, eu preciso que você venha aqui com pelo menos 50 pessoas. Não, Luiz, não dá para Maringá com 50. Dá, lógico que dá. Mas por quê? Porque eu quero que você veja exatamente como a gente faz para duplicar. Ele aceitou o desafio. 1 carro, 2 carros, 3 carros, 1 ônibus, a sala. Aí veio aquela sala cheia. Eu falei, gente, vocês não querem trazer cada um produto de vocês? A gente põe umas mesinhas aqui. E vocês vão ofertando para todo mundo. Ofertando para todo mundo. E aí a gente é um B2B. Isso começou a crescer. E as pessoas começaram a ter problema, não sabiam entregar produto. Não tinha logística particionada. O que a gente fez? Construiu um galpão em Indaiatuba
E meu pai, Luiz, como é que você vai entregar? Porque não tem logística, não tem... Eu falei, não, eu vou comprar uma franquia dos Correios, enfiar dentro do galpão, o Correio entrega pra mim. Quando funcionava o correio naquela época. Mas funcionava, viu? Aí botamos lá dentro, caixinha personalizada e tal. Quando eu vi tudo aquilo lá dentro, eu falei, cara, mas eu poderia vender o produto do Careca poderia vender o produto do Júnior, que poderia. E aí eu permiti que as pessoas pudessem usar as lojas dos outros clientes. Que Isso às vezes em 2004 já? 2003. 2003. Tinha outros produtos para falar. Então a gente tinha lá, sei lá, 500 lojas. Só que você só tinha um produto. Isso é um caso real, o melzinho lá de Minas. Quer vender também a pinga? Quer vender também não sei o quê? Quer vender livro? Pega dele. Só que precisava de um sistema de split de pagamento. Porque naquela época, você tinha que ir no banco, pedir uma carteira eletrônica de cobrança, e era uma. Aí eu comecei a desenhar gente, eu preciso de um negócio assim, e nenhuma empresa sabia fazer. Aí, quem que era o único gateway de pagamento no Brasil? A Braspag. Fui lá, bantei na Braspag, falar com o André Street. Falei, André, ele, é 500 mil reais que a gente cobrou para integrar a Submarina Americanas. Falei, não, mas peraí, deixa eu te mostrar. Eu tenho aqui, quando eu falei com ele, eu já tinha umas 3, 4 mil lojas. Eu não posso, eu preciso... Assim, precisa ser split, eu tenho um afiliado, que é o cara que não é dono do produto. Ele vai vender, eu vou mandar uma comissão para ele, eu vou mandar para o dono do produto, o resto fica... Ele olhou, falou para os sócios dele, falou, a gente não tem interesse em fazer porque não tem demanda. Mas se você comprar nossos códigos fontes, a gente faz. Aí eu comprei e a gente fez o primeiro pagador do Brasil e aí a gente explodiu de vender. Aí por quê? Aí a gente saiu Gazeta Mercantil, Folha de São Paulo. Era o primeiro sistema que tinha logística, catálogo, as pessoas podiam comprar e vender porta a porta, catálogo, loja virtual, B2B, sabe quantas pessoas, tá na internet isso, depois até se você quiser eu mando as imagens para colocar na edição. A gente reunia 20 mil pessoas em 2007 toda semana. Aqueles treinamentos de quarta e domingo, 20 mil pessoas. Daquela salinha que começou, foi para 20 mil pessoas. De Porto Alegre a Belém. Salas de 500, 600 células. E aí, nesse dia já, o que a gente tinha? O novo que entrava, o novo lojista, quando ele queria participar do programa de indicação, ele recebia 2 convites por semana. Então, a única coisa que ele tinha que fazer é convidar. Ele convidava esse amigo, era tipo um funil que a gente tem hoje de internet. Ele era o topo do funil, era o convite. Aí o convite, a pessoa passava para o líder dele. Quem era a pessoa, por exemplo, quem vai ao Careca, ele tem um podcast, ele trabalha com IA, toda a sua ficha. Você chegava lá, cada membro com no máximo 2 pessoas, você era recebido pelo nome, eles te falavam como que ia ser o evento, um evento de 3, 4 horas, e que no final, se você quisesse participar da nossa comunidade, ia ter uma entrevista pessoal. E se a empresa tivesse a ver com você e você com a empresa, a gente podia fazer um bom negócio. Você sentava, a gente fazia a entrevista, e aí você fechava ou não. Ou seja, era todo um funil, e aí depois você era encaminhado para o treinamento de segunda e o de quarta. Então, hoje o que a gente faz na internet, né, de funil, aí depois passa pela internet, aí vira lead, aí faz fechamento, a gente fazia tudo isso manual, presencial e tudo com sistema. Em 2004. Em 2007 eram 3 mil lojistas novos todos os meses, e eram 10 mil convidados nas apresentações e 20 mil pessoas em treinamento. É um exército de venda. Tá na internet, enfim, isso foi amplamente... mas tudo isso com sistema, processo, vendas, usando lá atrás esse modelinho de... O que a gente dá o nome desse treinamento do método dos 8 hábitos, que é uma cultura de mentalidade e vendas, onde está tudo isso incluso. Espelhamento, vendas, objeção, pergunta, recrutamento, as ferramentas socioemocionais de Cristo, tudo lá dentro. Que show. E como foi daí? Então, deu essa explosão toda, chegou, tu me falou, a 35 mil lojas, né? E foi, Ativa, como é que foi sim. essa... Depois a gente começou a enfrentar muito concorrência das grandes corporações, né? E aí a gente acabou vendendo a operação, porque era uma operação de varejo, é uma operação que começou a ficar... cara, né? Cara, eu deveria ter feito aqui o porquê que eu não segui com ela, porque ao invés de fazer o modelo do Mercado Livre, eu fiz o modelo do Submarino. Eu estava começando a comprar e vender produto, estava muito enraizado nisso, com muito afiliado comigo. Com produtos que, por exemplo, estratégia, onde eu poderia, hoje, o que eu faria diferente. Né? A minha pergunta, tu vai falar agora o que faria diferente hoje, mas a minha pergunta é, tu como empresário criou o Marketplace, foi esse crescimento, essa expansão gigantesca, antes de tu dizer o que tu faria agora.
Tu acha que o teu erro foi em não ver, trazer alguém para o teu lado que pudesse ter uma visão que o modelo que a gente cria do negócio, ele vai ter uma transformação e a gente precisa enxergar isso? Tu acha que foi aí o erro? E tu só na tua visão foi continuada? Fiquei dentro da minha bolha, dentro da minha equipe, aumentando. Eu era muito novo também. E aí eu não enxerguei o modelo que ou eu poderia ter ido para o modelo do Mercado Livre ou para o modelo de trazer da China e não bater de frente com os grandes varejistas. Que a gente batia de frente os meus lojistas de publicidade, a gente investia tanto quanto os grandes, mas com pequenos... Pingados, né? E só que eu não conseguia competir em quantidade de preço com o tempo. Então, ao invés de eu ter pivotado, ter chamado o fundo de investimento, ou ter ido trazendo produtos direto da China, ou ter virado um Mercado Livre, eu fui criando o mesmo modelo, fiquei dentro da mesma bolha, não estava alicerçado com as pessoas certas do meu lado. Ou seja, eu parei de recrutar. Eu recrutava muito bem vendedores, mas parei de recrutar pessoas... Quem estava decisório do teu lado. Exatamente. E isso foi eu nunca mais repito esse erro. Não deu ruim, deu bom, né? Mas poderia ter, se eu tivesse essa orientação... Teria outra, seria talvez outro a Amazon no Brasil. Exatamente. Né? Exatamente. Isso por querer ficar dentro da minha bolha, por achar que eu sabia tudo. E é um erro de muita gente hoje, né? Não, 99% comete esse erro, a maioria... Então hoje, quando eu tenho o curso Código Diário, eu dou aula todo dia das 7 às 8 para uma turma de empreendedores, o que vale, eu digo o seguinte, o que vale a mentoria é exatamente esse, é saber aonde a gente errou. Então, quando eu vejo alguém errar, quando alguém dentro da bolha, e aí às vezes você pergunta, muitas pessoas hoje estão dentro da bolha, elas não saem da bolha delas. Não. E elas acham que sabem de tudo, só que hoje, o perigo... Eu acho que é 100 vezes maior. Quanto maior tu é, o tombo é maior. Porque hoje antigamente, a velocidade do mundo ainda era menor. Eu ainda tive tempo de fazer, de colocar, de vender, enfim, eu tinha uma outra empresa de EAD que foi muito bem também, mas hoje em dia a velocidade é grande. É muito. Qualquer errinho que tu dá não tem volta. Não, a coisa vem uma bola de neve e é muito forte. E eu digo, né? Hoje todo mundo é mentor. Só que eu quero saber que um cara mentor é aquele cara que apanhou para trazer, é o que nós estávamos falando agora há pouco. Eu faz 5 meses que eu estou apanhando para mim trazer para o empresário utilizar a inteligência artificial no negócio dele real. Então eu tô apanhando aqui para ensinar o cara, porque eu sempre tive gestor do meu lado, os decisores, todo mundo ali. Agora eu tô querendo me comunicar com o empresário que ele tá quase que sozinho lá. E eu preciso passar isso, eu preciso entender isso. Porque senão não adianta dizer pro cara, ó, isso aqui vai solucionar teu problema, se não solucionou o meu. Então eu tô fazendo isso e tu me diz que tá fazendo a mesma coisa nesse Exatamente, ponto. eu tinha meu pessoal de marketing, meu pessoal, vamos fazer cunhar, quer saber de uma coisa, deixa eu fazer. Eu tinha minhas ideias, eu falei, vamos ver se eu consigo fazer sozinho. Sabe quem me abriu a mente nisso? Quem? Conrado. Conrado? Ele falou na mentoria dele, ele sempre disse assim, eu não faço nada que eu não tenha que, primeiro, eu aprender e depois eu ver minha equipe. Eu não me torno especialista, mas eu sinto aquilo porque pelo menos o cara não vai me enrolar em tempo, em função e coisa, e eu tô entendendo o que eu faço. Eu inclusive, eu fiz quando eu comecei o curso novo, Código Diário, em janeiro, e fiz a plataforma, tudo direitinho, eu falei assim, olha, eu falei para o pessoal aqui que vocês querem fazer para os alunos, vamos começar, porque a gente sempre ensina, né? Acorda cedo, vai para academia, hora, gratidão, disciplina, aquela história toda, mas você olha quem faz. Eu falei, gente, vamos fazer tudo isso junto, vamos fazer um desafio aqui, eu vou estabelecer a curadoria do curso, da mentoria, coisas específicas para a gente atingir nosso objetivo, só que vai ser todo dia. Eu vou dar as aulas. E aí a galera, não, vamos Luiz, vamos entrar com os amigos e vamos fazer. Por quê? Se você não fizer, se você mesmo não colocar a mão na massa, não dá para ensinar. Não. E hoje na IA, eu acho que eu estou melhor do que qualquer funcionário que eu tenha hoje na empresa. Porque eu estudei, apliquei, montei tudo hoje, desde as minhas apresentações, a sistema, a tudo. Estou aprendendo coisas que eu não imaginava que eu ia aprender, mas que exatamente com esse mindset, eu falei, cara, se eu não fizer, eu vou ficar para trás. E não adianta depender dos outros. Não. Porque esse momento novo da IA, gente, é uma coisa que vocês têm que perceber. A IA, ela te dá uma coisa muito interessante. Não é ChatGPT, Gemini, não. Isso são ferramentas. A inteligência artificial é um banco de dados de milhões e bilhões de informação que ela tira a lógica para te entregar o que tu pergunta. Quando você aprende a lidar com a IA, por exemplo, eu precisava refazer minha plataforma. Aí estava contratando uma empresa. Eu falei, eu vou fazer. E comecei a fazer, usando 3, 4 inteligências, não entendia nada, nunca tinha programado na vida. E aí a autonomia que eu ganhei, é lógico que depois de tudo pronto, aí aprendi a rodar exportar o código-fonte, rodar o code do cloud. Aí depois, no momento que ela for escalar, pegar um engenheiro para dar uma olhada
no A código-fonte, fonte, como é que tá? para saber tudo direitinho, pegar ali e tal, mas está sob meu domínio, meu controle. O código-fonte está comigo, eu desenhei. Quando eu tenho uma ideia na cabeça, eu vou lá, olho, fica errado, eu tiro. Então, ou seja, essa autonomia, eu acho que é a nova liberdade que os empresários estão ganhando, porque antes a gente dependia dos outros. E agora eu venho um recado para ti que é empresário, é o seguinte. O que o Luiz está falando, o Luiz ele está avançado em código-fontes, em criação de tecnologia. O Luiz é um criador, é um cara que cria através de código-fonte. Só que tu que é empresário, que está ali, que não começou nem a usar um chat GPT, usar uma ferramenta só para te auxiliar no dia a dia, é um jogo completamente diferente. Então as pessoas têm que entender, porque tu começa a olhar para tudo que é lado, né? E a própria IA também. Eu não posso te dizer hoje que eu sou um criador de fontes, de código de criação de um software, um desenvolvimento. Eu tenho meu sócio que está na área lá focado só nisso. Mas eu estou focado na questão da cognitiva, por quê? Para comandar as ferramentas da inteligência artificial. Não para criar inteligência artificial, mas sim para comandar, que é o que a maioria do empresário precisa hoje. Sim. Esse é o foco. Deixa eu voltar um pouquinho lá. E depois, terminou tudo isso, fez o erro, conseguiu fazer a venda. Para onde que tu foi? Porque tu tá sempre criando alguma coisa. Qual foi a área? A gente tinha uma empresa de AD chamada Cresça Brasil, com um desafio enorme na época. A história do um pila, vende mais de um pila? É. Essa história eu gosto. E aí a gente tinha ali a Cresça Brasil e era cursos, um cartão raspadinho que você tinha lá um portal com 200 cursos e nós imaginamos, porque a gente é muito distribuidor e a gente começou a estudar o EAD. E aí a gente lançou a plataforma de curso online e não vendia. Só que a empresa dava R$200 mil de prejuízo todo mês, isso em 2006. E a empresa de tecnologia bancando a empresa, eu e o Denis, aí a gente trouxe para a operação uma pessoa chamada Gaspar, um amigo muito querido, e ele começou a apresentar para a gente os grandes players de varejo. E aí eu tinha fechado uma parceria com a Magazine Luiza, onde eles entregavam um curso nosso para todo mundo que comprava um notebook. E aí isso já tirou a empresa do negativo. Então a gente fez uma parceria, aí cada cartão vendido ia com pacote Office, o cara raspava, podia escolher qualquer curso ali nessa área para usar no computador, e aí eles vendiam lá 20, 30, 40 mil computadores por mês, e a gente colocava esse curso. E aí depois foi nos varejistas, tipo o Ricardo Eletro colocou na empresa dele, e aí os vendedores treinados falavam assim, por mais R$1 na parcela, você não quer levar o curso de como cozinhar no micro-ondas? Aí depois foi para a lotérica, e aí depois foi feito um baita trabalho com a equipe, com a Cresça Brasil, com toda a galera lá. E aí ela foi vendida para a UOL em 2011, 2012. Foi a primeira empresa que a UOL Educação comprou. Um baita case, vendia 500 mil cursos por mês a empresa, depois de 5 anos. Mas também utilizando a mesma coisa. Treinamento, inteligência emocional. Se bem que, diz o seguinte, eu gosto muito quando falo que a inteligência ela não pode ser emocional, né? Porque a emoção por si só não tem inteligência. A emoção é burra, né? Quem tem a inteligência é o gestor do eu. E a gente sempre ensinou as pessoas a como fazer a gestão das suas emoções, dos seus pensamentos, com a família. A gente entendeu que treinar as pessoas para como lidar em casa também é muito importante. Então a gente trabalhava todos os aspectos e a gente criava uma coisa que eu chamo até hoje de círculo de confiança, que é onde a gente cria segurança para dar cooperação entre todos da equipe, né? Confiança e cooperação. E aí as empresas explodiram, mas nunca foi o produto. Sempre foi... Porque o produto, como eu disse, é commodity. Nunca foi o produto. Sempre foram as pessoas. Esse é o grande diferencial, né? E tu sabe que agora eu até fazer um desafio, nós finalizando aqui, tu falou em pessoas, eu sempre falo que... E eu acho que tu vai concordar comigo. Tu falou que sempre foi pessoas, né? Só que as pessoas são treinadas e eu faço uma pergunta sempre nas minhas palestras. Qual é a coisa que mais vale dentro de uma empresa? Como é que chama? Me faltou a palavra agora. O ativo. O ativo. Qual é o ativo que mais vale dentro de uma empresa? Aí todo mundo... Pode responder. Olha, o ativo que mais vale dentro de uma empresa, a maioria das pessoas falam que são as pessoas e os funcionários, né? É o sistema e o processo de treinamento que forma as pessoas. Eu talvez vou completar um pouquinho mais. Eu falo que sempre é o propósito, porque tu mesmo falou que tu traz o processo e a gama das pessoas, trazendo família, detalhamento, treinamento, tudo, ela entende um propósito do negócio. Então, eu sempre digo, o maior ativo de uma empresa não está nas pessoas, está no propósito que as pessoas têm, e aí agora eu vou complementar, então no futuro eu vou dizer, está no propósito que nós temos linkado a um processo organizado com as pessoas. Porque você tem um propósito, mas se você não tem o sistema, você não ativa o propósito. Você não roda o propósito. Então, eu digo o seguinte, quando eu chego, e olha que não é que eu visito empresas,
mas eu pergunto eu tenho uma comunidade de empreendedores, a Rainmakers, que a gente tá lá a cada 15 dias. Foi uma coisa que a gente inventou, eu e o João, que você sabe bem, para falar, vamos trazer os empreendedores para cá para fomentar isso, conversar e falar e tal. E aí eu pergunto para todos eles, quando entram na nossa comunidade, eles têm um onboarding, que a gente pergunta tudo. Qual é o sistema de treinamento da sua empresa? Qual foi a última vez que você treinou seus colaboradores? É assustador as respostas. Ninguém tem sistema de treinamento. Não, reúne aqui, ensina uma coisinha ali, outra aqui, mas não tem um sistema. Então, eu errei muito quando a minha empresa chegou a 32 lojas no Brasil, não tinha um sistema de treinamento fixo. E isso me doeu muito na ponta. Muito. Então, por exemplo, você falou certo. O ativo é o propósito, mas quando eu falo que o ativo é o sistema de treinamento e o processo, porque todo sistema de treinamento tem que estar alicerçado a um propósito. Só que existe muito valor, todo mundo fala, né? Valor, missão. Missão, valores. E daí fica ali. Na parede, no PowerPoint, na parede, a maioria nem entende. E ninguém tem sistema de treinamento. Então o alerta é esse, que toda empresa é uma empresa de treinamento que tem produto. Hoje eu vou levar para... Eu já vou mudar. Quando falar, pessoas... Não são pessoas. É o propósito linkado através de um processo de treinamento que faz as pessoas ter o processo, ter o propósito. A empresa que tem um sistema de treinamento, ela faz a transformação das pessoas através do sistema. A gente transforma. Então, o que eu vejo de gente que trabalhou na Microlins, na Omni comigo, em grandes empresas que têm propósito, fala, cara, o mercado multinível em geral, né? Tá falando das grandes empresas de venda direta que fala, cara, o sistema de treinamento transformou a vida de milhares de pessoas, o treinamento de liderança e tal. Então, é o sistema de treinamento que a empresa dá que transforma a vida daquelas pessoas. Trazendo esse dentro do propósito dela. É muito legal. Eu queria, agora nós estamos na reta final, deixa uma mensagem aí para os empresários hoje, com toda essa tua experiência, tu viu no mercado que tu tem, qual seria a mensagem que tu deixa para o empresário hoje? Nunca desista. Resiliência. Né? A vida é sobre nunca desistir, sobre aprender. Só que lembrem-se disso. Se você hoje tem uma empresa, a sua empresa só vai para frente se tiver as pessoas certas nos lugares certos. E em cargos estratégicos, pessoas 9 ou 10. Portanto, nunca desistir é uma grande característica. Só que se a gente continuar insistindo no erro, é uma grande burrice. Então, invista em treinamento, sistema e pessoas. Olhe para a sua empresa, onde estão os cargos estratégicos, veja se aquela pessoa é 9 ou 10, se você tem pessoas certas nos lugares certos e qual é o sistema de treinamento semanal que vocês usam para se desenvolver como pessoas, para que seus clientes sejam melhores atendidos, voltem e tragam outros clientes, né? Muito bom. Baita programa. Aprendi já bastante, muita coisa. Cada vez que nós conversamos aí, eu tenho aprendido muito. Te agradeço estar aqui. E quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, ouvindo e encerrando o programa com aquela velha frase. Fiquem com Deus.